Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Bioquímica e o tema dessa aula é vitaminas. A palavra vitamina vem da junção de duas palavras, vita, que significa vida, e amina, que é um tipo de grupo químico. Antigamente acreditava-se que todas as vitaminas tinham o grupo amina na sua estrutura, só que mais tarde descobriu-se que isso não era verdade, porque muitas vitaminas não possuem o grupo amina. Só que, como foi muito usado durante muito tempo, acabou se perpetuando. Então, o termo ficou mantido. O que esse conhecimento vai mudar na sua vida? Nada, né? Com certeza, nada. Mas é legal saber, né? Me faz um favor, antes que eu esqueça, escreve aqui nos comentários de qual curso você é e de qual universidade. Ou se você é um entusiasta da bioquímica, escreve aqui também, porque eu estou muito curioso para saber quem são vocês e é uma maneira também de eu conseguir direcionar melhor o meu conteúdo para vocês. Então, deixa esse comentário parceiro aqui, até para fortalecer mais o canal. E mais uma coisa, se você ficar até o final desse vídeo aqui, eu vou disponibilizar um presente relacionado com essa aula aqui. Então fica até o final que eu tenho um aviso para te dar, para você ganhar um presente que vai te ajudar muito nos estudos sobre vitaminas. Deu muito trabalho a fazer, mas ficou muito bom. Então vale a pena. Mas agora vamos ao que você veio buscar. O que são vitaminas? Vitaminas são micronutrientes orgânicos e essenciais, ou seja, são substâncias que o corpo precisa em quantidades muito pequenas e que precisamos obter da alimentação porque o nosso corpo não consegue produzir, o nosso corpo não consegue formar, por isso que é essencial. Então nós precisamos de 13 vitaminas essenciais. De forma prática, a gente pode dividir as vitaminas em dois grandes grupos: as vitaminas hidrossolúveis e as vitaminas lipossolúveis. No grupo de vitaminas hidrossolúveis, nós temos 9 vitaminas. E como são solúveis em água, elas são facilmente eliminadas através da urina e raramente vão causar algum tipo de toxicidade. Já no grupo das vitaminas lipossolúveis, nós temos 4 vitaminas, e elas são absorvidas e transportadas juntamente com os lipídios da nossa dieta. Uma coisa interessante é que as vitaminas lipossolúveis elas podem ser armazenadas principalmente no fígado e no tecido adiposo. Bom, eu poderia apresentar as vitaminas para vocês em ordem alfabética, em ordem numérica. Poderia fazer isso? Poderia. Mas em bioquímica, o alfabeto não vai ajudar muito, né? Porque o nosso organismo não entende o alfabeto. Nosso organismo entende função, metabolismo e integração. Por isso, faz muito mais sentido, no meu modo de ver, organizar o estudo das vitaminas em uma ordem lógica e em uma ordem fisiológica. Com essa ideia em mente, tendo isso em mente, nós podemos seguir uma sequência que faça sentido do ponto de vista bioquímico. Então a gente vai começar pelas vitaminas hidrossolúveis. E dentro dessa classificação, nós temos as vitaminas mais relacionadas, mais associadas com o metabolismo energético, tá? Aquelas que fazem ali a célula ter energia para funcionar, para realizar suas funções. Dentro desse grupo, nós temos as vitaminas B1, B2, B3, B5, B6 e B7. Ainda no grupo das hidrossolúveis, nós temos duas vitaminas que estão mais relacionadas com síntese e divisão celular. E aqui entram então a B9 e a B12. Todas essas vitaminas que têm B chamamos coletivamente de vitaminas do complexo B. Difícil, né? Nada difícil. Às vezes bioquímica é tão simples que chega a ridículo, né? Então todas as vitaminas que têm B eu chamo coletivamente de vitaminas do complexo B. Encerrando as hidrossolúveis, vem a vitamina C, que, embora não faça parte do complexo B, é também solúvel em água e atua como antioxidante. E também está relacionado com função estrutural. E por fim, veremos as vitaminas lipossolúveis, onde cada uma exerce funções distintas, como funções regulatórias, estruturais, antioxidantes e assim por diante. Então, entenda que essa ordem não é uma ordem aleatória. É uma ordem lógica de funcionamento do nosso organismo. Então, vamos aprofundar em cada uma dessas vitaminas, iniciando pelas vitaminas hidrossolúveis, que fazem parte do bloco do metabolismo energético. A primeira vitamina aqui é a vitamina B1, também chamada de tiamina. No nosso organismo, ela atua na forma ativa chamada de tiamina pirofosfato, ou também conhecemos pela sigla TPP, que é formada quando o ATP transfere um grupo pirofosfato para a tiamina, então gerando tiamina pirofosfato.
A tiamina pirofosfato funciona como coenzima em algumas enzimas, tendo como principal função a transferência de um grupo aldeído. Em algumas reações, isso acaba liberando o CO2 como um subproduto. Então, é normal a gente ver em algumas reações a formação de CO2, né, onde tem o envolvimento da tiamina pirofosfato. Quais enzimas utilizam a tiamina pirofosfato? Temos as transcetolases, que participam da via das pentoses. Outros dois exemplos da aplicação da tiamina pirofosfato é na descarboxilação oxidativa do piruvato, onde o piruvato é convertido em acetil-CoA, e também na descarboxilação oxidativa do alfa-cetoglutarato, onde ele é convertido em succinil-CoA. Essas reações, então, são fundamentais para a produção de energia em praticamente todas as células, mas são especialmente críticas no sistema nervoso central. Então, a função da tiamina pirofosfato é atuar como coenzima, e isso permite que essas reações enzimáticas aconteçam. Sem a presença da tiamina de pirofosfato, essas reações simplesmente não ocorrem. As enzimas vão perder eficácia, a produção de ATP vai cair, vai diminuir e, consequentemente, a função celular vai ficar muito comprometida. E se faltar essa vitamina no meu corpo, o que pode acontecer? Então, a deficiência de tiamina leva a uma condição chamada de beriberi, que significa fraqueza extrema. Beriberi pode ser classificado como seco ou úmido. Então, essa doença é caracterizada por distúrbios neurológicos, inchaço nas pernas, problemas cardiovasculares, dores nas pernas, atrofia dos membros e até mesmo paralisia. Outra condição que está associada com a deficiência da tiamina pirofosfato é a síndrome de Wernicke-Korsakoff. A encefalopatia de Wernicke se manifesta com confusão mental, dificuldade de marcha, falta de coordenação e fraqueza dos músculos oculares. Quando a esse quadro se somam mais problemas, como problema de memória e alucinação, nós temos a demência de Korsakoff. E o tratamento aqui vai ser feito com a suplementação de tiamina. Claro que alguns sintomas vão ser revertidos, porém, os problemas de memória geralmente persistem nessa condição. As principais fontes alimentares de vitamina B1 da dieta incluem leite, leguminosas, amendoim e cereais integrais. Já as frutas, em geral, elas vão ter pouca quantidade dessa vitamina. Até o momento, não existe nenhum estudo que demonstre toxicidade em humanos ou animais, tá? E um detalhe aqui, ó, no último slide de cada vitamina, eu vou deixar essa tabelinha aqui, ó, com os valores de referência para a ingestão diária. Eu não vou detalhar, não vou explicar isso aqui em cada uma das vitaminas, porque o vídeo vai ficar muito longo. Já é um vídeo longo, então ficaria ainda mais longo. Então, a ideia aqui é só ter aqui disponível para vocês pausarem o vídeo e darem uma olhadinha, se for do interesse de vocês. Perfeito? Vamos seguir então. Vamos agora falar sobre a outra vitamina, que é a riboflavina, ou simplesmente conhecida como vitamina B2. E aqui a gente vê a estrutura dela, né? Então, após a ingestão, a riboflavina é empregada pelo organismo para formar duas coenzimas que são muito importantes, que estão envolvidas nas reações de oxidação e redução. A flavina mononucleotídeo, que é conhecida como FMN, e a partir da flavina mononucleotídeo nós podemos formar a nossa outra coenzima, que é a flavina adenina dinucleotídeo, conhecida como FAD, muito famosa, certamente você já ouviu falar por aí, né? O FAD. Ambas são formadas pela transferência do fosfato do ATP. Então, a gente tem a transferência do fosfato para gerar essas moléculas. Então, a gente tem uma cadeia aqui de reações para formar essas duas coenzimas. No caso, a flavina mononucleotídeo e o FAD têm uma característica bem interessante, que eles participam de reações de oxidação e redução. Então, isso significa que essas coenzimas elas podem aceitar de forma reversível dois átomos de hidrogênio. Então, elas atuam no transporte desses elétrons e desses prótons. Aqui no exemplo, quando o FAD recebe o primeiro átomo de hidrogênio, representado pelo próton H+, e pelo elétron, ele é convertido na sua forma de semiquinona. Então, você pode chamar essa estrutura aqui também de semi-reduzida. Em seguida, ele vai receber o segundo átomo de hidrogênio e fica completamente reduzido na forma de FADH2. Estão de acordo? Então, se ele está reduzido, ele se chama FADH2. Tanto o FAD quanto o FMN não ficam livres ali na célula, dentro da célula. Eles estão vinculados, eles estão ligados firmemente a uma enzima. São as chamadas
flavoenzimas. E nessas enzimas, tanto o FAD quanto o FMN, eles atuam como grupos prostéticos dessas enzimas. Como assim grupo prostético? Me explica melhor isso. Calma, vou explicar. Então, olha só. A gente tem dois exemplos aqui. Nós temos o NADH desidrogenase, que faz parte do complexo 1 da cadeia transportadora de elétrons, e nós também temos a enzima succinato desidrogenase, que é o complexo 2 da cadeia transportadora de elétrons. O complexo 1 da cadeia transportadora só funciona com a presença desse grupo prostético, só funciona na presença da flavina mononucleotídeo para fazer as reações redox. Então é fundamental que exista a ligação, o vínculo entre esse grupo prostético, FMN, juntamente ali com o complexo 1. A mesma coisa acontece com o FAD, que está vinculado a succinato desidrogenase. Tá? Então, isso que a gente chama de grupo prostético. Existem essas coenzimas que elas estão vinculadas, elas estão ligadas a essas enzimas ou a esses complexos, ok? Então, ambas coenzimas aqui são fundamentais em reações de oxidação e redução dentro de uma célula. Portanto, minha gente, a função da vitamina 2 é atuar como um componente das coenzimas FAD e da flavina mononucleotídeo. Se você disser que essa função dessa vitamina é atuar como coenzima, a resposta também está correta. E se faltar vitamina no meu organismo, o que pode acontecer? Então, a deficiência de riboflavina não costuma estar associada com alguma doença específica, mas frequentemente essa deficiência aparece junto com deficiência de outras vitaminas. Tá? Os sintomas mais característicos incluem dermatite, queilose, que são aquelas fissuras no canto da boca. Também está associado com glossite, que é quando a língua fica lisa e muito dolorida. Além disso, pode haver sensação de queimação nos pés e, em alguns casos, aparecem também manifestações oculares, como fotofobia, prurido e ardor nos olhos. E um detalhe clínico interessante é que a riboflavina é bastante sensível à luz. Por isso que em situações que utilizam fototerapia, como aqui em recém-nascidos, pode ser necessária a suplementação com essa vitamina para evitar as deficiências nesse recém-nascido. Uma coisa bem interessante, né? Então, da onde eu extraio essa vitamina da minha dieta? Quais são as principais fontes alimentares de riboflavina? As principais fontes são de origem animal, como carnes, leite, queijos e ovos, especialmente a gema. Além disso, as leguminosas em geral também representam uma boa fonte dessa vitamina. Agora, a gente vai ver sobre a niacina, também conhecida como vitamina B3 ou ácido nicotínico. E aqui nós temos a estrutura dessa queridona. No nosso organismo, a niacina é essencial porque ela é componente de duas coenzimas que são fundamentais. O NAD+, que é a nicotinamida adenina dinucleotídeo, e o NADP+, que é a nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato. A única diferença entre o NAD+, e o NADP+, é esse grupo fosfato que está destacado em vermelho aqui. Então, essas coenzimas são carreadoras de elétrons que estão envolvidas em reações de oxidação e redução. O NAD+, e o NADP+, recebem o íon hidreto, caracterizado por um átomo de hidrogênio mais um elétron. Ou seja, esses carreadores aqui, eles estão transportando 2 elétrons e apenas um próton, que eu chamo de íon hidreto. O NAD+, participa de muitas vias importantes, como glicólise, ciclo de Krebs e fermentação. Então, durante esses processos, durante essas vias, o NAD+, é convertido na sua forma reduzida, que é o NADH. Então, NADH é a forma reduzida. Já o NADP+, pode ser reduzido por outras vias, como é o caso da via das pentoses. Quando o NADP+, recebe esses elétrons, ele é convertido em NADPH. Então, NADPH é a forma reduzida. Ele vai ser empregado principalmente em vias de biossíntese, por exemplo, para síntese de ácido graxo, síntese de colesterol e também para redução de glutationa. Então, de modo geral, essas coenzimas elas transportam elétrons pela célula. Diferentemente das coenzimas que a gente viu anteriormente, como a flavina mononucleotídeo e o FAD, elas estavam vinculadas a uma enzima, presas, certo? Esses dois aqui, o NADH e o NADPH, eles estão livres para serem transportados, para transportar, na verdade, elétrons dentro da célula. Então, a função da vitamina B3 é participar como componentes das coenzimas NADP+, e NAD+. Se você disser que a função dessa vitamina é atuar como coenzima, a resposta também está certa, tá?
É uma coenzima, tá correta a resposta. Uma coisa curiosa é que o nosso corpo consegue produzir pequenas quantidades de niacina a partir do aminoácido triptofano, que é um aminoácido essencial. Só que essa conversão é muito limitada, e o que torna a digestão da dieta, né, a absorção da dieta fundamental. E se faltar essa vitamina no meu organismo, o que pode acontecer? Quando existe a deficiência de niacina, surge uma doença chamada de pellagra, que é uma doença que afeta principalmente a pele, também afeta o sistema gastrointestinal e também o sistema nervoso central. Os sintomas clássicos da pellagra incluem os 3Ds. O que são os 3Ds? Dermatite, que geralmente é fotossensível e afeta principalmente a região da face. O segundo D é diarreia e o terceiro D é demência. Então, os 3D são dermatite, diarreia e demência. Em estágios mais avançados, podem surgir, por exemplo, desorientação, alucinação e até mesmo delírio. E sem tratamento, o pellagra pode levar até a morte. Então, quais são as melhores fontes de niacina da minha dieta? A gente vai encontrar niacina em grandes concentrações em grãos integrais, cereais e carnes magras. O leite e os ovos não contêm muita niacina, tá? Mas eles vão oferecer o triptofano, que vai funcionar como um precursor para a síntese de niacina. Bom, o uso de doses elevadas dessa vitamina pode provocar alguns efeitos colaterais, como rubor e sensação de calor na pele. A próxima vitamina que veremos é o ácido pantotênico, também conhecido como vitamina B5, que é um componente essencial da coenzima A, que é uma molécula muito famosa na bioquímica. Então, a coenzima A é uma molécula importante para a síntese de outras moléculas, de outros compostos. Diversas reações metabólicas dependem de quantidades adequadas de ácido pantotênico, principalmente porque muitas delas utilizam a coenzima A como doadora ou aceitadora de grupos acetil ou acil. Entre os principais exemplos aonde a coenzima é empregada é na síntese de succinil-CoA, que é uma molécula intermediária do ciclo de Krebs. A gente também incorpora a coenzima A, a gente utiliza a coenzima A para ativar os ácidos graxos, então a gente forma acil-CoA graxo, e também a gente utiliza a coenzima A na síntese do famoso acetil-CoA, que está no coração do metabolismo energético, o nosso querido acetil-CoA. Então, a gente pode dizer de uma maneira direta ou indireta que a coenzima A está relacionada com o metabolismo de lipídio, metabolismo de carboidrato e metabolismo de proteínas. E se faltar essa vitamina no meu organismo, o que pode acontecer com o meu corpo? Bom, como essa vitamina ela é amplamente distribuída em diversos alimentos, a deficiência em humanos é um tanto quanto incomum, é rara, tá? Mas quando ocorre essa deficiência, pode acontecer alguns distúrbios neuromotores, como parestesia nos dedos das mãos e dos pés, além de causar fadiga, e também pode ocorrer a desmielinização da bainha de mielina. Não existem dados demonstrando toxicidade em humanos, mesmo com altas doses dessa vitamina, ok? Mas sim, em alguns casos, as doses muito elevadas, por volta de 10 gramas por dia, pode causar um leve desconforto intestinal e até mesmo diarreia. Quais são as principais fontes alimentares dessa vitamina? A gente pode encontrar altas concentrações de ácido pantotênico em alimentos de origem animal e vegetal, com destaque para fígado, coração, ovos, cogumelos, o brócolis é o segredo, batata doce, milho, abacate, ovos, leite e cereais integrais. Então, todos esses alimentos aí contêm essa vitamina. Como eu disse para vocês, ela é muito disponível em diversos tipos de alimentos. Vamos para a próxima vitamina, que é a vitamina B6. A B6, na verdade, é um termo coletivo que abrange 3 compostos, que podemos ver aqui as estruturas desses compostos. Nós temos aqui a piridoxina, o piridoxal e a piridoxamina. Essas 3 formas podem ser convertidas em piridoxalfosfato, que é a coenzima ativa no nosso organismo, também conhecida pela sigla conhecida como PLP. O piridoxalfosfato é fundamental porque ele funciona como coenzima de diversas enzimas que participam do metabolismo de aminoácidos. Vamos a alguns exemplos aqui da aplicação desse piridoxalfosfato para ficar mais fácil para a gente? Então, aqui na imagem, nós temos uma reação de transaminação. Todas as aminotransferases necessitam de piridoxalfosfato como coenzima.
Outra reação que o piridoxalfosfato está envolvido é a reação de desaminação da serina sendo convertida em piruvato e amônia. E mais um exemplo é na descarboxilação da histidina em histamina. Além disso, o piridoxalfosfato é essencial para a atividade da enzima glicogênio fosforilase, que tem um papel central no metabolismo do glicogênio. É um papel um tanto incomum para o piridoxalfosfato, porém ele é muito importante para o metabolismo ali do glicogênio. E é por esse motivo que o piridoxalfosfato está aqui no grupo de vitaminas que pertence ao metabolismo energético, por essa ação relacionada ao metabolismo de glicogênio. E se faltar a vitamina B6 no meu corpo, o que pode acontecer? Quais são os sintomas da deficiência? Os sintomas incluem lesões seborreicas, principalmente ao redor dos olhos e do nariz, além de glossite, que é a infecção da língua que a gente viu também ali na deficiência de vitamina B2. Também pode acontecer estomatite, que é uma inflamação da mucosa da boca. Já no sistema nervoso, a falta de vitamina B6 pode desencadear tremores e convulsões. Onde eu consigo essa vitamina na minha dieta? Bom, quanto às fontes alimentares, a piridoxina é encontrada principalmente em alimentos de origem vegetal, como o germe de trigo e a batata inglesa. Já o piridoxal e a piridoxamina predominam nos alimentos de origem animal, especialmente na carne de porco, além de ovos e leite. Quando ingerida em doses muito elevadas, essa vitamina geralmente pode provocar neuropatia sensorial. A próxima vitamina é a biotina, também chamada de vitamina B7, que funciona como coenzima em reações de carboxilação, que obviamente a carboxilação é catalisada por uma enzima chamada de carboxilase. Muito fácil, né? Então aqui a gente tem a estrutura da biotina e aqui ao lado temos a biotina já vinculada em uma carboxilase, que nesse exemplo aqui é a piruvato carboxilase. Nessa reação, a biotina atua como carreadora de dióxido de carbono ativado. Então, o que é o dióxido de carbono ativado? Ele está na forma de íon bicarbonato, que é o HCO3-. Isso acontece porque o CO2 é um gás. Então, podemos pensar no bicarbonato como uma forma não gasosa do CO2. De modo geral, as carboxilases são fundamentais para a nossa vida. E as carboxilases são dependentes de biotina. Por que elas são tão importantes assim, essas carboxilases? Porque elas estão envolvidas em vários processos, como por exemplo na gliconeogênese. Elas estão envolvidas no catabolismo de proteínas e, como nesse exemplo aqui, estão envolvidas na síntese de ácidos graxos. Essa enzima aqui é um ponto de regulação da síntese de ácido graxo e é dependente de biotina. Tá vendo a importância da biotina? E se faltar essa vitamina no meu organismo, o que pode acontecer? Olha, a deficiência dessa vitamina é bastante rara. É bastante incomum, porque a biotina está amplamente distribuída em diversos alimentos, tá? Além disso, tem mais uma coisa importante. A nossa microbiota intestinal também consegue produzir biotina. A gente consegue absorver essa biotina. Então, as nossas bactérias produzem e a gente absorve essa biotina, tá? Então, por isso que essa deficiência é tão rara e é tão incomum. Só que existe uma situação bem curiosa que pode levar à deficiência de biotina. E é um caso muito famoso de um homem que consumiu uma dieta que era composta quase exclusivamente de claras de ovos cruas. Ele comia as claras cruas. Esse cara, então, ele acabou desenvolvendo a deficiência de biotina. Não me pergunte por que ele comia essas claras cruas. Se fosse o consumo de quindim, talvez esse cara fosse eu, com essa deficiência aí, mas o consumo de quindim não está associado com nenhum tipo de problema, tá? Então, eu tô de boa. O problema é essa clara crua aí que dá o problema. Mas a bioquímica explica porque esse consumo da clara crua pode levar à deficiência de biotina. É que a clara crua, ela possui uma proteína chamada de avidina. Avidina. A avidina ela tem alta afinidade pela biotina, ou seja, a avidina se liga muito fortemente à biotina. Isso causa, então, problemas de digestão da proteína, a avidina, e também problemas na absorção da biotina. Então, a pessoa acaba não conseguindo absorver essa biotina, certo? Bom, mas aí tu fica com uma preocupação na cabeça, né? Poxa, eu como ovos com frequência, então eu vou estar consumindo essa avidina e por conta disso eu vou ter uma deficiência de biotina? Não, porque normalmente a gente cozinha os ovos para comer. Quando a gente cozinha, a gente acaba induzindo uma mudança estrutural, uma mudança na função da avidina. Então a gente faz com que ela deixe de funcionar.
Desse modo, a gente vai conseguir fazer a digestão dela tranquilamente no nosso trato gastrointestinal. Por conta disso, ela não é um risco para a gente. O único problema é quando a gente está ingerindo essa avidina na forma ali, na sua estrutura funcional. Aí se torna um problema porque ela realmente vai acabar sequestrando a nossa biotina. Mas para vocês terem ideia, os sintomas de deficiência de biotina só iriam acontecer se a gente consumisse mais ou menos 20 claras de ovos cruas por dia, o que é bastante coisa, né? Uma coisa meio que improvável hoje em dia. Bom, mas e se eu tiver essa deficiência? O que pode acontecer com o meu organismo? Então, a deficiência de biotina está associada com dermatite, queda de cabelo, perda de apetite, náuseas, depressão, alucinações e dores musculares. Então, está relacionado com todos esses sintomas. Mas, como eu falei para vocês anteriormente, realmente a deficiência dessa vitamina é bastante rara. E aonde eu encontro biotina na minha dieta? Quais são os alimentos mais ricos em biotina? Bom, nós vamos ter, por exemplo, amendoins, amêndoas, proteína de soja, gema de ovo, iogurte e batata doce. Todos esses alimentos aqui possuem bastante biotina. Sobre a toxicidade. Muitos estudos envolvendo doses altas de biotina, estudos feitos em animais e em humanos, não relataram efeitos adversos. Então, está seguro para a gente consumir essa vitamina. Perfeito? Certo, povo. Então, essas foram as vitaminas que estão relacionadas com sistemas energéticos. Agora, a gente vai ver o bloco das vitaminas que participam de vias de síntese e de divisão celular. Começando pelo folato. Folato ou ácido fólico são basicamente a mesma molécula. A única diferença é que em pH fisiológico, o hidrogênio que havia aqui no glutamato dissocia. Se tivesse o hidrogênio, eu chamaria essa molécula de ácido fólico. Mas sem o próton, sem o hidrogênio, tecnicamente eu chamo de folato. Chatice bioquímica, né? Eu sei. Hidrogênio pra lá, próton pra cá e não sei o que, tá? Não se incomoda com isso. Se está na dúvida sobre essa parte mais química, chama simplesmente de vitamina B9 e seja feliz, por favor. Não se apega muito a isso, tá? Então, no nosso organismo, o folato precisa ser ativado. Então, ele é convertido em tetrahidrofolato. Então, tetrahidrofolato é a forma ativa do folato. E se analisar a molécula do folato, tu pode perceber que a ativação nada mais é do que a adição de 4 hidrogênios. Por isso o nome é tetrahidrofolato. Tá vendo? São 4 hidrogênios. Tetrahidrofolato. Facinho, né? Não tem muito mistério. Então, o tetrahidrofolato, ele atua como uma coenzima, onde ele recebe fragmentos de um carbono de doadores. Como, por exemplo, aqui quem está doando é a serina, glicina, histidina, formaldeído, formato. Todos eles transferem o grupo de um carbono para intermediários que estão envolvidos na síntese de aminoácidos e também para a síntese de nucleotídeos, que são os blocos de construção do DNA. Então, o que o tetrahidrofolato está fazendo? Ele está fazendo a intermediação dessa transferência de grupos contendo um carbono. Por isso, o tetrahidrofolato está mais presente em tecidos com rápida divisão celular, como medula óssea e também nas células do nosso intestino. E se faltar essa vitamina no meu organismo, o que pode acontecer? Como consequência, pode surgir a anemia megaloblástica, caracterizada pela presença de eritrócitos grandes e imaturos. O megaloblasto é um eritrócito anormalmente grande que é encontrado na medula óssea e também no sangue periférico. Isso ocorre, esse aumento aí ocorre, porque sem folato não tem entrega de carbono. Imagina o folato como um entregador dos blocos de construção que serão usados na montagem das bases do DNA. Ou seja, sem folato não tem entrega de grupos contendo um carbono. Então não tem formação de DNA. E as células não conseguem se dividir corretamente. Então a gente vê essa característica de elevação do volume corpuscular médio dos eritrócitos. Inclusive, a gente mede isso nos exames de sangue. Você já deve ter visto no seu exame de sangue o volume corpuscular médio dos eritrócitos. Provavelmente você já conhecia esse termo. Além dos eritrócitos, os neutrófilos, que é um outro tipo de célula sanguínea, também apresentam alterações. Eles apresentam uma característica hipersegmentada, que ocorre basicamente por problemas da divisão celular.
Além da anemia, outro problema crucial é a relação entre a deficiência do folato e as más formações dos bebês durante a gestação. As duas principais alterações que podem ocorrer são a espinha bífida e a anencefalia. A espinha bífida ocorre quando a coluna vertebral e a medula espinhal do feto não se formam e não fecham corretamente durante a gravidez, causando essa abertura ou essa lacuna na coluna. Já no caso da anencefalia, ela é caracterizada pela ausência total ou parcial do encéfalo e dos ossos do crânio. E esses problemas acabam se desenvolvendo logo nas primeiras semanas de gestação, muitas vezes antes mesmo da mulher saber que está grávida. Então, por isso que recomenda-se que todas as mulheres em idade fértil que estão querendo ter filhos consumam ácido fólico ou consumam o folato. E aqui no Brasil, a adição de ácido fólico e ferro na farinha de trigo e também na farinha de milho é obrigatório por meio dessa resolução aqui da Anvisa. Essa medida foi bem importante como uma estratégia de saúde para combater problemas nutricionais como a anemia e esses defeitos aí no desenvolvimento fetal. Quais são os fatores que podem levar a uma deficiência de folato? Bom, nesse caso aí, a gravidez em si já causa uma demanda maior por folato, né? Porque as células estão em constante divisão celular. Então a gestação acaba sugando e bastante desse folato. Então a pessoa precisa fazer essa reposição. Tem a questão também das pessoas, de modo geral, não só as grávidas, passarem por problemas de má absorção de folato, então pode ser um problema ali do intestino da pessoa. O consumo de álcool também pode inibir a absorção de folato, ou a pessoa simplesmente não está ingerindo uma quantidade certa de folato através da dieta. Então, todos esses são fatores que podem contribuir para o surgimento dessa deficiência de folato no organismo. Bom, quais são as fontes principais de folato da minha dieta? A gente pode incluir aqui O brócolis é o segredo de novo. espinafre, ervilhas, lentilhas, feijões. A gente destaca sempre o fígado e a gema de ovo. Além de tudo, né, a nossa própria microbiota vai estar produzindo um pouco dessa vitamina que vai nos auxiliar também a sintetizar o tetrahidrofolato dentro do nosso organismo. Sobre a toxicidade, o principal risco clínico associado com a suplementação de ácido fólico é que o excesso dessa vitamina pode corrigir a anemia, pode corrigir um outro problema, que é a anemia megaloblástica causada pela deficiência da B12, tá? Isso acontece porque, como a gente vai ver em seguida, a B12 também participa da formação dos eritrócitos. Mas para entender melhor isso, com calma, agora eu quero falar com vocês sobre a vitamina B12. Tá? Vamos ver tudo sobre a vitamina B12 agora, que também é chamada de cobalamina. Então, sua estrutura, a estrutura da cobalamina, contém um anel chamado de corrina, que é muito semelhante, se vocês lembram, ele é muito semelhante ao anel da porfirina, lá do grupamento M, presente na nossa hemoglobina, por exemplo, né? Só que aqui, no centro da cobalamina, ela tem um átomo de cobalto, que é o local aonde diferentes grupos químicos vão se ligar. Então, quando um grupo químico diferente se liga aqui, a gente muda o nome da molécula para fazer referência a qual grupo químico se ligou. Por exemplo, quando a B12 recebe um grupo metil, nós chamamos essa forma aqui de metilcobalamina. Quando ocorre a ligação do cianeto, quando o cianeto se liga nesse cobalto, a gente forma a cianocobalamina. Quando a adenosina se liga ao cobalto, nós temos a 5-desoxiadenosilcobalamina. Tá? Desse modo, então, a gente dá nome para essas moléculas, dependendo do grupo químico que se ligou. A vitamina B12, ela participa de duas reações enzimáticas que são fundamentais no nosso organismo. A primeira reação é a isomerização da metilmalonil-CoA, que ocorre na degradação de aminoácidos de cadeia ramificada e na degradação de ácidos graxos de cadeia ímpar. A segunda reação é a remetilação da homocisteína em metionina, mas essa reação eu já vou falar mais sobre ela daqui a pouquinho. De modo geral, pessoal, essas duas reações que eu mencionei aqui para vocês, tanto essa primeira quanto essa segunda, são as duas únicas reações conhecidas que são dependentes da coenzima B12. E essas funções são essenciais para sintetizar DNA.
são essenciais para formar as células sanguíneas, são essenciais para fazer a manutenção do nosso sistema nervoso central com a produção de bainha de mielina. Então, são funções muito importantes e são apenas duas funções conhecidas onde a gente tem um envolvimento da vitamina B12, o que é mais interessante ainda. Outra coisa legal de falar é sobre a absorção de vitamina B12. A vitamina B12 tem um sistema que é diferente do que a gente conhece assim, em processos de absorção. Olha só que interessante. Então, a B12 da dieta chega no estômago, se liga a uma proteína chamada de proteína R, ou também conhecido como aptocorrina. Esse complexo se desloca para o intestino, onde a B12 é liberada, e se liga ao fator intrínseco. FI é fator intrínseco. Então, o que é o fator intrínseco? É uma glicoproteína que é essencial para fazer a absorção de vitamina B12. O complexo B12 mais fator intrínseco é reconhecido por receptores na mucosa do ilho. O ilho é aquela região ali do duodeno, né? Para fazer a absorção da B12. Então, a B12 vai ser absorvida pelas células epiteliais e vai ser transportada para o sangue pela proteína transcobalamina. Viram só como é intrigante e interessante todo esse mecanismo para absorver essa vitamina? E se faltar a vitamina? Chegou um ponto, pô, tô sem vitamina, o que vai acontecer se tiver uma deficiência de vitamina B12? A deficiência dessa vitamina pode se manifestar de duas formas principais. Uma é hematopoética e a outra é neurológica. Vou começar pela hematopoética. Então, a deficiência da B12 afeta a medula óssea e causa anemia megaloblástica. Poxa, de novo, anemia? Aquela sim, aquela que a gente viu anteriormente. E aqui a gente vai ver os mesmos sintomas muito parecidos com as deficiências de folato. Eritrócitos grandes e imaturos, além dos neutrófilos hipersegmentados. Isso acontece porque a vitamina B12 atua em conjunto com o folato na conversão da homocisteína em metionina. Olha que coisa mais interessante isso aqui. São duas vitaminas que estão interagindo no mesmo processo metabólico. O folato está na isoforma 5-metil-tetrahidrofolato, ou seja, está transportando um grupo metil. Tá vendo o nome? 5-metil-tetrahidrofolato, transportando um metil. Então, a função de coenzima da vitamina B12 aqui nessa reação é receber esse grupo metil e ela faz isso em conjunto com a enzima metionina sintase para regenerar a metionina, que é um aminoácido essencial envolvido na síntese de muitas outras moléculas que eu já vou falar mais daqui a pouquinho, tá? Então, olha que legal isso aqui. Se houver deficiência de vitamina B12, melhor, se não tiver vitamina B12, o grupo metil fica preso no folato, na forma de 5-metil-tetrahidrofolato. E isso impossibilita a regeneração do tetrahidrofolato. Qual que é a consequência disso? A consequência disso é a falta de tetrahidrofolato. Para quê? Para síntese de DNA. Então, isso leva ao desenvolvimento de anemia megaloblástica. E, obviamente, isso também vai gerar a falta de metionina, que está envolvida em muitos outros processos. Estão de acordo? Então, é importante destacar aqui, ó, se o problema for a deficiência de vitamina B12, a suplementação com ácido fólico pode corrigir a anemia megaloblástica porque se possibilita a presença de mais tetrahidrofolato. Eu estou fornecendo tetrahidrofolato. Porém, isso não vai prevenir e nem reverter os danos, os problemas neurológicos que estão associados com a deficiência de vitamina B12. Por isso que o tratamento inicial, nesses casos, deve incluir tanto a vitamina B12 quanto o folato. Deve-se suplementar essas duas vitaminas até que a causa da deficiência, no caso da anemia megaloblástica, seja identificada. Além disso, nós temos um outro subtipo aqui de anemia megaloblástica, que é a anemia perniciosa. E ela não é causada pela falta de ingestão de vitamina B12. A pessoa até ingere bastante vitamina B12. O problema está na falha da captação, na absorção da vitamina B12. E esse problema de absorção normalmente está associado com a falta de fator intrínseco. Sem ele, a vitamina B12 não pode ser absorvida. Então, vamos às principais causas da anemia perniciosa. Nós temos aqui como exemplo as doenças autoimunes, onde os nossos anticorpos acabam atacando o fator intrínseco ou os anticorpos acabam atacando as células parietais do estômago, que são as células que produzem o fator intrínseco, e isso acaba impedindo a produção do fator intrínseco. Outra causa também pode envolver as cirurgias bariátricas, que envolvem a remoção de uma parte do estômago. Então,
Se você remove aquelas células que produziam o fator intrínseco, tu não vai ter mais o fator intrínseco sendo produzido. Isso vai acabar, então, causando a anemia perniciosa. E a segunda manifestação clínica da deficiência da vitamina B12 é neurológica. Então, no sistema nervoso, a falta de vitamina B12 prejudica a produção de metionina, pelo mesmo mecanismo que a gente viu no slide anterior. Então, a falta de metionina prejudica a síntese de uma molécula chamada de S-adenosilmetionina, que é uma molécula derivada da metionina. Qual é o nome? S-adenosilmetionina. A S-adenosilmetionina é essencial para a síntese de neurotransmissores e é essencial para a manutenção da bainha de mielina, entre outras coisas que estão destacadas aqui, correto? Então, a falta de vitamina B12 impede a regeneração de metionina e, consequentemente, impede a formação da S-adenosilmetionina. Esse contexto todo leva ao surgimento de alguns sintomas que incluem dormência, formigamento nas mãos e pés, desvios posturais, dificuldades para caminhar, rigidez muscular, além de alterações em paladar, olfato e visão central. Veja que interessante. Então, a vitamina B12 é fundamental e essencial para a nossa vida. E uma coisa mais intrigante e mais interessante é que a vitamina B12 é produzida exclusivamente por micro-organismos. Quais são? Algumas bactérias que vivem no solo ou no nosso intestino, nossa microbiota intestinal. Então, vou repetir, tá? A vitamina B12 é produzida exclusivamente por micro-organismos. Os animais, assim como eu e como você, não produzem vitamina B12 por conta própria. Então, como a gente consegue essa vitamina? Consumindo alimentos de origem animal, que já incorporaram a vitamina B12 em seus tecidos ao longo de toda a cadeia alimentar. Então, as principais fontes de vitamina B12 quais são? Os alimentos de origem animal, carnes, fígado fica melhor, né, do que fígados, carne, fígado, peixes, ovos, leite e derivados. Por isso, pessoas que seguem dietas veganas precisam ter atenção especial sobre a vitamina B12. E, normalmente, essas pessoas devem fazer a suplementação dessa vitamina para não terem deficiência de uma vitamina tão importante. E a vitamina B12 não apresenta toxicidade conhecida até o momento. Como ela é hidrossolúvel, o excesso simplesmente, na sua grande maioria, vai ser eliminado pela urina, mesmo quando a gente ingere em doses elevadas. E agora, vamos abordar a nossa última vitamina hidrossolúvel, só que ela não pertence ao complexo B. Hidrossolúvel, não pertence ao complexo B. Tem que ser quem? Tem que ser a vitamina C, também conhecido como ácido ascórbico ou ascorbato, tá? Popularmente conhecido como vitamina C, né? Todo mundo conhece. Vocês podem ver aqui pela estrutura dela que é uma molécula bem simples. E essas hidroxilas, esses OH, elas são bem importantes para a função dessa vitamina. Quais são essas funções? Eu vou destacar 3 funções aqui para vocês, tá? A primeira delas é atuar como um agente redutor. Isso significa que a vitamina C doa elétrons em algumas reações, atuando como um antioxidante. E um exemplo clássico é quando a vitamina C faz a redução do radical tocoferil. Radical tocoferil é a vitamina E que foi oxidada, tá? Sem mistério aqui, é só um nome diferente, tá? Então é a vitamina E que foi oxidada. Quando o ascorbato transfere seu elétron para o radical tocoferil, o ascorbato é convertido no radical ascorbila, que é mais estável e ele é estável o suficiente para não causar nenhum tipo de dano à célula, tá? É um radical que está numa forma mais segura, vamos dizer assim. Ele não vai causar malefícios para a célula. Já o radical tocoferil, que recebeu o elétron, ele vai ser reduzido a tocoferol, ou seja, ele vai retornar, ele vai ser convertido na forma ativa aí da vitamina E, que é o tocoferol. Então, o tocoferol, ele está na forma reduzida e a gente chama isso de vitamina E, ok? A segunda função da vitamina C é atuar como coenzima em reações de hidroxilação. Essa é uma reação química em que um grupo hidroxila, no caso o OH, é introduzido em moléculas orgânicas. E essa função é fundamental, porque está diretamente ligada à síntese de colágeno. A hidroxiprolina é um aminoácido especial que constitui o colágeno. E é por isso que a vitamina C é indispensável para a manutenção do tecido conjuntivo, para a integridade da pele, cartilagem e também para processos de cicatrização de feridas.
A terceira função da vitamina C está relacionada com a absorção de ferro no intestino. Então, o ferro da dieta, normalmente, ele está na forma férrica, que é a forma Fe3+. Ele precisa ser reduzido à forma ferrosa, que é a forma Fe2+. Quem faz isso é uma enzima chamada de ferrirredutase. A gente só consegue absorver o ferro dessa maneira, na forma Fe2+. E é justamente aqui que a vitamina C entra em ação. Ela ajuda a manter o ferro no estado reduzido. Então, isso garante que a gente consiga absorver de uma maneira eficiente o ferro. Mas e se faltar essa vitamina no meu organismo? O que pode acontecer? Quando há a deficiência de vitamina C, aparece uma doença chamada de escorbuto, que é caracterizada por gengivas inflamadas, gengivas sangrando e dentes muito frouxos. Surgem também equimoses, que são descolorações semelhantes a hematomas na pele. Isso acontece graças a um extravasamento subcutâneo de sangue que ocorre devido à alta fragilidade dos vasos sanguíneos, né, que são originados devido à deficiência de vitamina C. E a explicação para grande parte de todos esses sintomas aqui que eu mencionei para vocês é justamente a perda de colágeno, porque sem a vitamina C não é possível fazer colágeno. O colágeno é uma proteína essencial para tudo que envolve estrutura de pele, estrutura de tecidos, o colágeno está envolvido. Então, sem colágeno, não tem como fazer a manutenção desses tecidos. A relação direta entre nutrição e o escorbuto demorou muito tempo para ser identificado. Muita gente morreu por conta desse problema aí. Muita gente teve doenças, muita gente teve escorbuto e acabou tendo complicações a partir dessa doença, tá? Por volta de 1700 que os cientistas conseguiram identificar qual que era o problema. Quem descobriu isso foram os médicos da Marinha Britânica, que eles perceberam que quando as pessoas tomavam suco de limão ou suco de lima, as pessoas não tinham tanto escorbuto. E a partir daí, então, eles começaram a transportar nas grandes navegações esses alimentos que continham bastante frutas cítricas, que contêm bastante vitamina C e outros vegetais frescos. Então, foi uma maneira de prevenir, uma maneira muito simples de prevenir uma doença muito grave. Então, aonde estão as principais fontes de vitamina C da nossa dieta? A gente pode destacar aqui a couve, O brócolis, novamente. o nabo, beterraba, pimentão amarelo e as frutas, como eu mencionei, as frutas cítricas como laranja, limão, lima. Aí nós temos também acerola, caju, goiaba e manga. Todos eles são ricos em vitamina C. Sobre toxicidade, o consumo de doses muito altas de vitamina C podem causar distúrbios gastrointestinais. Pode causar também cólica renal e também, em alguns casos, a vitamina C pode atuar como pró-oxidante, especialmente quando há uma sobrecarga de ferro no nosso organismo. Então, ao invés de atuar como antioxidante, se torna pró-oxidante. E para encerrar esse assunto de vitamina C, eu quero derrubar um mito aqui juntamente com vocês. Tá? Certamente, em algum momento, alguém já te indicou a tomar vitamina C para prevenir gripe ou resfriado. Fala sério. Tu já ouviu isso, né? Ah, vai ficar gripado? Toma uma vitamina C. Ou, para evitar ficar gripado, toma uma vitamina C. Certamente você já ouviu isso, né? Da onde surgiu isso? Isso não existe. Não existe essa associação de vitamina C e prevenção de gripe. Tá? Aonde surgiu? Surgiu em 1970. Por esse cara aqui, ó, Linus Pauling. Gente, esse cara aqui é um químico fantástico, um cara muito importante para a bioquímica. Só que ele, a partir das observações dele, ele publicou esse livro aqui, ó, Vitamina C e o Resfriado Comum, defendendo que o consumo diário de doses elevadas de vitamina C, consumo de acima de 1 grama de vitamina C por dia, poderia reduzir a ocorrência de resfriados e de gripes. A ideia se popularizou muito com uma alta rapidez, assim, a informação foi rapidamente disseminada, principalmente porque o Pauling era um cientista muito respeitado, muito famoso, mas os cientistas respeitados e famosos também podem errar. Após a publicação desse livro, muitos estudos foram feitos com animais e com seres humanos, tentando demonstrar esse papel da vitamina C na prevenção da gripe ou do resfriado. Sabe o que aconteceu? Nenhum estudo conseguiu comprovar isso, gente. Portanto, não existe essa associação entre tomar vitamina C e evitar gripe, tomar vitamina C e evitar resfriado. Isso não existe. Isso é um mito que foi criado e se perpetuou. Então tá na hora de a gente derrubar esse negócio. Chega
de falar desse assunto, tá, gente? Isso não existe. Agora, dando fim nessa parte aqui das vitaminas hidrossolúveis, agora eu vou começar com a parte das vitaminas lipossolúveis. E essas vitaminas são bem importantes porque elas estão envolvidas em diversas reações do nosso organismo, desde o desenvolvimento celular, divisão celular, função estrutural, função antioxidante e assim vai. A lista é bem grande. Então, vamos começar as vitaminas lipossolúveis, falando primeiramente sobre a vitamina A. E aqui já temos uma informação que é bem importante. A vitamina A não é uma única molécula. O termo vitamina A engloba, na verdade, um conjunto de moléculas que possuem atividade biológica semelhante. Aqui na imagem nós temos o retinol, o retinal, o ácido retinóico e os ésteres de retinila. Todos eles pertencem à família dos retinoides. O retinol, por exemplo, é obtido principalmente a partir do consumo de alimentos de origem animal, geralmente na forma de ésteres de retinila. Então, após a gente consumir esses ésteres dentro do nosso corpo, essa molécula pode ser convertida ou em retinol, ou em retinal, ou ácido retinóico. Já o beta-caroteno tem essa estrutura que é um pouco maior e pertence a outra família de moléculas. É uma família que certamente você já ouviu falar por aí, que é a família dos carotenoides. Então, o beta-caroteno ele atua como uma molécula precursora, ou seja, ele precisa ser metabolizado dentro do nosso organismo. E essa metabolização pode gerar ou retinol ou ácido retinóico. Por isso que o beta-caroteno é chamado de provitamina A. É porque ele precisa ser convertido em outra molécula no nosso organismo para exercer as suas funções biológicas. Como a vitamina A desencadeia muitos efeitos, eu vou fazer um resumão aqui para a gente, certo? Então, uma vez que o retinol chega até a célula-alvo, ele pode ser oxidado formando o ácido retinóico. O ácido retinóico é responsável pela maioria das ações biológicas dos retinoides. Então, o ácido retinóico se liga a receptores específicos, como é o caso dos RAR e os RXR, que estão localizados no núcleo. Então, esses dois receptores formam um complexo que se conecta a regiões específicas do DNA chamadas de RARE, ou se você preferir, chame por RARE, mas RARE fica melhor. Tá? E isso então acaba modulando a síntese de RNA e, consequentemente, a produção de proteínas que estão envolvidas na diferenciação e na função celular. E em cada célula do nosso organismo, esse mecanismo aqui, essa sinalização, vai desencadear diferentes efeitos. Por exemplo, em neurônios, o ácido retinóico ativa genes ligados à diferenciação neuronal e formação de conexões sinápticas. Então, o efeito que a gente vai ter disso é a formação e maturação de neurônios, além da organização de todo um eixo entre cérebro e medula e além de melhorar também a plasticidade cerebral. Em células do intestino e do trato respiratório, o ácido retinóico ativa genes que regulam proliferação, diferenciação e produção de proteínas estruturais como as queratinas e as mucinas. O efeito disso é a manutenção da integridade epitelial, a hidratação e melhora da função de barreiras das nas mucosas. Nos hepatócitos, o ácido retinóico ativa genes ligados ao metabolismo lipídico e ao armazenamento de vitamina A, como as enzimas peroximais e transportadores de lipídios. A consequência disso é o controle da homeostase energética e também da reserva de retinóides no fígado. Em células ósseas, como nos osteoblastos, o ácido retinóico ativa genes que regulam a síntese do colágeno tipo 1. Também ativa genes relacionados com a osteocalcina e fatores de diferenciação óssea. Então, o efeito que a gente vai ter disso é a formação e a remodelação do tecido ósseo. Em células precursoras de neutrófilos, o ácido retinóico ativa a expressão de genes que induzem maturação e diferenciação das células imaturas. O efeito disso é a diferenciação das células tronco. Outra função importante da vitamina A está relacionada com a visão. O retinal vai se combinar com a proteína opsina para formar a rodopsina, presente nos bastonetes. Então, a rodopsina transforma energia luminosa em um sinal nervoso. Isso permite que a gente possa enxergar em ambientes com pouca luz. Então, de modo geral, a função da vitamina A é participar em processos que envolvem a visão, a reprodução, o crescimento, a manutenção dos tecidos epiteliais e também a manutenção do sistema imunológico. E se faltar essa vitamina no meu corpo, o que vai acontecer? Um dos primeiros sinais da deficiência da vitamina A aparece na visão, especialmente em ambientes com pouca luz. Sem a presença adequada de retinal,
A rodopsina, ela não se forma corretamente e os bastonetes, que são as responsáveis pela visão noturna, não conseguem responder à luz de forma eficiente. Como consequência, surge a cegueira noturna, também conhecida como nictalopia. Nos casos mais graves, pode ocorrer ressecamento de córnea, que a gente chama de xeroftalmia, pode também ocorrer ulcerações oculares e até perda permanente de visão. A deficiência dessa vitamina, da vitamina A, também afeta as células epiteliais, que passam a se queratinizar, tornando o epitélio mais seco e vulnerável a infecções. Além disso, o sistema imunológico também torna-se menos eficiente. Por isso, crianças com hipovitaminose A apresentam maior risco de desenvolver infecções respiratórias e também diarreias graves. Outra consequência importante é o atraso no crescimento, acompanhado de alterações ósseas e dentárias. Bom, e quais são os alimentos que são ricos em vitamina A? Então, as principais fontes de retinoides de alimentos de origem animal são o fígado, os rins, manteiga, nata e gema de ovo. Já as fontes de beta-caroteno, que são encontradas em frutas e vegetais, principalmente naqueles vegetais e frutas amarelos, alaranjados ou verde escuros, como na cenoura, abóbora, manga e no espinafrezinho querido. E sobre a toxicidade, o excesso de vitamina A, conhecido como hipervitaminose A, pode causar secura e coceira na pele, pode causar aumento do fígado, pode causar aumento da pressão intracraniana, pode causar problemas ósseos e uma série de outros problemas. Então, a vitamina A é um problema quando é ingerida em excesso. Ela pode causar toxicidade. Então, cuidado com essa suplementação de vitamina A. A próxima vitamina da nossa lista é a vitamina D. Nos seres humanos, a principal fonte de vitamina D é a produção cutânea. Isso ocorre quando a gente expõe nossa pele à luz solar. Então, isso permite que a molécula 7-desidrocolesterol seja convertida em colecalciferol, que a gente também chama de vitamina D3, para facilitar, né? Vitamina D3. Então, a vitamina D3 é transportada para o fígado, onde é convertida em 25-hidroxicolecalciferol, também conhecido como calcidiol. Então, o calcidiol é a principal forma de armazenamento da vitamina D no nosso organismo. Também podemos obter a vitamina D pré-formada na dieta. O ergocalciferol, também chamado de vitamina D2, que está presente em vegetais, enquanto que o colecalciferol é encontrado em alimentos de origem animal, como peixes gordurosos, fígados e gema de ovo. Essas moléculas da dieta serão processadas seguindo esse mesmo fluxo que eu estou mostrando aqui para vocês. Em seguida, o calcidiol, produzido no fígado, é transportado para os rins, onde finalmente será convertido em 1-alfa-25-dihidroxicalcitriol, também conhecido como calcitriol, que é a forma ativa da vitamina D, que é responsável pelos efeitos hormonais. Essa última etapa é cuidadosamente regulada pelos níveis de cálcio e fósforo e também pelo hormônio da paratireoide. Quando o cálcio está baixo, o hormônio da paratireoide estimula a produção de calcitriol. E uma coisa importante para destacar aqui é que o calcitriol atua como um hormônio esteroide. Isso significa que ele regula a expressão de genes que codificam as proteínas transportadoras e as enzimas responsáveis pela absorção, reabsorção e mobilização do cálcio e do fósforo. Ou seja, não é o calcitriol que realiza diretamente as funções que eu estou falando, mas sim as proteínas cuja produção ele vai estimular. Pense no calcitriol aí como um mensageiro molecular, certo? Ele está enviando uma mensagem apenas, ele não está executando diretamente. Dito isso, podemos ver as três principais funções do calcitriol no organismo, quando os níveis de cálcio e fósforo estão desregulados. Primeiro, o calcitriol estimula o aumento da absorção intestinal de cálcio e fósforo, estimulando a produção de proteínas transportadoras, como a calbindina para o cálcio e cotransportadores específicos para o fósforo. Então, nessa condição aqui, essa condição vai acontecer quando a gente tem níveis baixos de cálcio e de fósforo. Segundo efeito do calcitriol, ele faz uma redução da perda desses minerais pelos rins, favorecendo assim a reabsorção. Entende? Então a gente acaba reutilizando para não perder, para não desperdiçar. Já que está escasso, não desperdiça, né? E por fim, o calcitriol mobiliza cálcio e fósforo dos ossos sempre que há necessidade de manter as concentrações adequadas de cálcio e de fósforo no sangue.
Então, desse modo, com todo esse contexto, a gente pode afirmar que a principal função da vitamina D é a regulação da homeostase do cálcio e do fósforo, que é essencial para a saúde óssea, a função muscular e para o equilíbrio metabólico de todo o nosso organismo. E se faltar essa vitamina no nosso organismo, o que vai acontecer, Luciano? A deficiência da vitamina D compromete, obviamente, o quê? A saúde óssea. Então, em crianças, isso se manifesta como raquitismo, que é caracterizado por ossos moles e deformados. Já em adultos, a deficiência provoca a osteomalácia, com ossos frágeis e maiores riscos de fraturas. Esses quadros são mais comuns em pessoas com pouca exposição solar ou ingestão inadequada dessa vitamina. Doenças como insuficiência renal crônica podem acabar prejudicando a ativação, a metabolização da vitamina D, resultando em osteodistrofia renal, que é uma doença que causa alterações na estrutura dos ossos, havendo possibilidade de evoluir para complicações graves ao longo do tempo. E quais são as fontes alimentares que são ricas nessa vitamina? Nós temos, por exemplo, o salmãozinho, a sardinha em lata, cogumelos, tipo shiitake e também a gema do ovo, que possuem bastante vitamina D. E para finalizar sobre essa vitamina aqui, ela apresenta toxicidade. O excesso dessa vitamina, o excesso do consumo de suplementos, por exemplo, de vitamina D, pode causar a hipercalcemia. Isso acaba provocando náuseas, fraqueza e até calcificação de tecidos moles. Por isso, as doses diárias recomendadas devem ser respeitadas. Então, toma cuidado aí com a vitamina D. Vamos para a nossa próxima vitamina, que é a vitamina E. Só que a vitamina E, na verdade, é um grupo de 8 compostos naturais conhecidos como tocoferóis e tocotrenóis. Entre esses compostos, o alfa-tocoferol é o mais ativo biologicamente, ou seja, é o que exerce maior efeito protetor no nosso organismo. A vitamina E fica estrategicamente localizada nas membranas plasmáticas, onde a principal função dela é atuar como antioxidante. A estrutura da vitamina E tem esse anel aqui, ó, que permite neutralizar as formas mais reativas de radicais livres e também as espécies reativas de oxigênio ou de nitrogênio. Com isso, ela protege os ácidos graxos insaturados das membranas biológicas, impedindo o dano oxidativo que poderia levar ao rompimento celular, por exemplo. Nesse exemplo aqui, nós temos o alfa-tocoferol neutralizando o radical peroxilipídico, formando o hidroperóxido lipídico. Esse hidroperóxido é bem mais estável que o radical peroxil e representa menor risco imediato para a célula, mas ainda é uma molécula potencialmente perigosa, pois mantém um poder oxidante. Então, por isso, o organismo precisa neutralizar essa molécula por meio de outros sistemas antioxidantes que não estão sendo demonstrados aqui. Durante essa reação, o alfa-tocoferol é oxidado, originando o radical tocoferil. Um ponto interessante é que, como vimos anteriormente, a vitamina C tem a capacidade de regenerar a forma ativa da vitamina E. Então aqui a gente tem mais um caso de duas vitaminas interagindo novamente. Nós temos a interação da vitamina C com a vitamina E. A vitamina C faz isso reduzindo o radical tocoferil, restaurando o alfa-tocoferol, que volta a exercer sua função de oxidante. Então, a principal função da vitamina E é atuar como antioxidante, protegendo as nossas células, principalmente contra a peroxidação lipídica. E se faltar essa vitamina no meu corpo, Luciano, o que será de mim? Em adultos, a deficiência da vitamina E é bastante rara, é incomum, e quando ocorre, geralmente está relacionado com problemas na absorção ou no transporte de lipídios, já que a vitamina E pega uma carona com os lipídios, né? Ela acaba sendo digerida e absorvida juntamente com os lipídios da dieta. Mas quando a deficiência ocorre, ela pode provocar danos ao sistema nervoso, gerando neuropatia periférica, ataxia e até mesmo retinopatia, justamente porque os neurônios e as membranas mielínicas são ricos em ácidos graxos poliinsaturados que acabam sofrendo a oxidação, mais especificamente a peroxidação lipídica. No sistema muscular, a gente também observa fraqueza progressiva e distrofia, resultado direto da lesão oxidativa nas membranas das fibras musculares. Já no sistema hematológico, a falta da vitamina E aumenta a fragilidade dos eritrócitos, favorecendo, nesse caso, então, a anemia hemolítica. Isso acontece porque as membranas dos eritrócitos também dependem de vitamina E para resistir aos ataques de espécies reativas de oxigênio. Se não tem vitamina E, vai ter um monte de ataque de espécies reativas de oxigênio.
Considerando então que a vitamina E é sintetizada apenas por plantas, a principal fonte alimentar são os óleos vegetais, que concentram grandes quantidades desse nutriente, e também o abacate. O abacate é um bom alimento para quase tudo, né? O abacate é fantástico, eu gosto de abacate. Principalmente o avocado. Experimenta o avocado. Se você nunca comeu avocado, coma um avocado, vai mudar a sua vida, tá? É sensacional, é uma delícia. É cremoso, é gostoso demais. Tá? Mas voltando, além do abacate maravilhoso, o fígado, ovos, eles também contêm vitamina E, embora em quantidades mais moderadas. A vitamina E é considerada a menos tóxica entre as vitaminas lipossolúveis, mas apesar dessa boa fama de ser um antioxidante, a suplementação da vitamina E não é recomendada para prevenir doenças crônicas, como doenças cardiovasculares ou câncer. Vários estudos clínicos mostraram e ainda mostram resultados que são bastante desanimadores. Inclusive, em alguns casos, a suplementação levou à piora das doenças pré-existentes. Então, toma cuidado com essa suplementação aí, tá? Procure buscar as suas vitaminas da dieta, de fontes alimentares e não de suplementos. Vai ser bem melhor para sua vida. A não ser que você tenha uma deficiência, né? Que foi constatada através de um exame. Aí sim você suplementa. A última vitamina da aula de hoje é a vitamina K. Por que é K? Porque K vem de coagulation em inglês. Então, K de coagulation ficou vitamina K, tá? Então, é uma vitamina que está diretamente relacionada com a coagulação. Ela atua como coenzima em reações de coagulação sanguínea. E um detalhe interessante, ela é a única vitamina lipossolúvel com função de coenzima. Lembra que as outras três não tiveram, né? Essa aqui é uma coenzima. Então, existem diferentes formas de vitamina K. Nas plantas, ela aparece como filoquinona ou vitamina K1. As bactérias intestinais produzem a menaquinona, conhecida como vitamina K2, e ainda uma forma sintética conhecida, a menadiona, que pode ser convertida em K2 dentro do nosso organismo. Então, no nosso organismo, essas diferentes formas de vitamina K são convertidas em vitamina K-hidroquinona, ou conhecida pela sigla KH2, que é a forma da coenzima funcional da vitamina K. A vitamina K atua como coenzima da enzima gama-glutamil carboxilase, que realiza a carboxilação do aminoácido glutamato em algumas proteínas. Essas proteínas estão na forma de prosimogênio. Então, só para você entender, esse aminoácido aqui faz parte de uma proteína que é bem maior, tá? Essa proteína maior está representada por esse risquinho aqui, tá? Isso aqui é uma proteína gigante, beleza? Então, o glutamato é apenas um aminoácido dessa proteína. Então, durante a reação da gama-glutamil carboxilase, o glutamato é convertido em uma forma modificada chamada de gama-carboxiglutamato. Então, temos a proteína na forma de zimogênio carboxilado. Estão vendo que formou essa molécula? E por que isso é importante? Porque o gama-carboxiglutamato funciona como um gancho que permite que as proteínas se liguem ao cálcio. Então, o cálcio, por sua vez, vai ser essencial para ativar essa proteína, permitindo que elas assumam a forma funcional necessária para o processo de coagulação, ou seja, o zimogênio se tornará uma enzima ativa após a ligação do cálcio. Então, essa reação aqui, que a vitamina K está envolvida, é justamente para possibilitar que o cálcio se ligue na região específica da proteína. Que coisa bem interessante tudo isso, né? E essa cascata de coagulação é um tema complexo e precisaria de uma aula inteira para explicar todo o processo, toda a cascata de coagulação de uma maneira bem detalhada, tá? O importante aqui é entender que sem vitamina K, essa cascata de coagulação não ocorre corretamente, porque a enzima gama-glutamil carboxilase não consegue modificar os fatores de coagulação. Assim, os fatores permanecem inativos, não se ligam ao cálcio e, portanto, o sangue não coagula de forma eficiente. O que acontece aqui é que durante a reação, a vitamina K é oxidada, formando o epóxido de vitamina K, e precisa então ser regenerado. A regeneração é feita pela enzima vitamina K epóxido redutase, seguida pela vitamina K redutase. O fármaco anticoagulante varfarina atua inibindo essas duas enzimas, assim diminuindo o processo de coagulação. E uma curiosidade é que a varfarina é também usada como veneno para rato, mas óbvio que as doses são bem mais altas do que o fármaco que a gente toma, né? Mas é uma curiosidade bem interessante da bioquímica. Se eu não tiver essa vitamina, Juliano, o que acontece com o meu organismo? A deficiência da vitamina K é bastante rara em adultos saudáveis, mas pode ocorrer quando tem algum tipo de alteração na microbiota intestinal, por exemplo, após o uso prolongado de antibióticos. Nesses casos, a produção da vitamina pelas bactérias diminui muito e isso pode surgir
como uma queda brusca nos níveis de vitamina K no sangue, e por conta disso tem uma queda brusca de todas as enzimas e proteínas da cascata regulatória. Os efeitos menos comuns da deficiência da vitamina K estão associados com os distúrbios ósseos a longo prazo. A vitamina K age no tecido ósseo ativando a osteocalcina, que é muito importante para a fixação do cálcio. E isso, obviamente, está relacionado com a mineralização do osso. E quanto às fontes alimentares, aonde eu encontro na minha dieta a vitamina K? Você vai encontrar vitamina K em vegetais verdes, como repolho, espinafre, couve-flor, além de estar presente na gema do ovo e também no fígado. O ovo também, vou contar para vocês, né? O ovo é um alimento muito completo. O ovo é uma maravilha. Como eu mencionei anteriormente, a nossa microbiota intestinal também contribui para a produção de vitamina K, o que ajuda a manter os níveis adequados. Não é muito, mas a nossa microbiota consegue produzir uma quantidade aí aceitável de vitamina K ao longo do dia. Por isso que se você usar antibiótico, poderá ter uma queda nos níveis de vitamina K. Em relação à toxicidade, doses muito altas da menadiona, que é a forma sintética da vitamina K, podem causar anemia hemolítica e icterícia em bebês. Por isso, a utilização dela não é recomendada. Já as formas naturais da vitamina K não apresentam toxicidade significativa, certo? E aqui a gente tem um resumão que eu montei com todas as vitaminas. Eu não vou abordar esse resumão agora, porque é apenas um resumo de tudo que eu falei. Então, isso aqui é o presente que eu separei para vocês. Então, se você quiser ter acesso a esse resumão sensacional de uma página, tem tudo que você precisa saber nesse resumo aqui. Escreve aqui nos comentários que você gostaria de ter esse resumo. Eu vou te responder, te mandando o link ali, para você poder acessar esse documento, que vai te ajudar demais no estudo. É grátis, tá? Não precisa pagar nada. É simplesmente você entrar em contato comigo e eu vou estar te enviando esse resumão. Então, meus caros e minhas caras, essas foram as 13 vitaminas que a gente precisa obter por meio da dieta, já que o nosso corpo não consegue produzi-las. O lipoato e a colina ficaram de fora dessa lista porque o nosso organismo consegue sintetizar. Então, desconsidero eles como vitaminas, tá? Mas tenham em mente que existem outras coisas importantes aí que vão estar atuando de uma maneira muito semelhante com vitaminas. Mas eu considerei aqui vitaminas aqueles nutrientes que a gente precisa pegar da dieta. A gente precisa ingeri-los através da alimentação para que tenham efeito no nosso organismo. Essas foram as referências que eu usei para essa aula e acreditem, pessoal, eu estudei todos os capítulos de vitaminas desses livros aqui para esse vídeo. Então, deu muito trabalho e acho que isso merece um like, porque esse vídeo é o mais completo que você vai encontrar no YouTube sobre esse assunto. Então, de novo, deixa o like, compartilha, se inscreva e ative as notificações para receber todo esse conteúdo que eu gero aqui e tento gerar semanalmente para vocês sobre bioquímica, de um jeito mais descontraído, mais leve. Certo, gente? Muito obrigado por assistir até aqui. Beijos, abraços e até a próxima.